Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridos casais equipistas, queridos irmãos sacerdotes, conselheiros. Eu sou o Padre Ailton, conselheiro da equipe de Nossa Senhora, do movimento da equipe de Nossa Senhora do setor A, São Paulo, capital 1. Quero aqui convidar vocês para esse momento de formação que traz como tema ser cristão. Gostaria que vocês tivessem a paciência, de acompanhar esse momento em que vamos estar crescendo na fé, na espiritualidade, aprofundando um pouco o conhecimento da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Por isso, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E também pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, o tema que nós vamos tratar nesse momento, nesse tempo, é ser cristão. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, vemos que foi lá na cidade de Antioquia que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então percebemos que ser cristão não é um título, mas sim uma forma de viver, uma conduta pautada na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que é realmente ser cristão? Ser cristão não é apenas dizer que acredita em Jesus ou que acha interessante o que ele fez e falou. A fé em Jesus deve levar a um testemunho dele, numa comunidade que também acredita nele. Como disse Jesus, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Sendo assim, ser cristão é seguir Jesus e identificar-se com ele. Ser cristão é estar comprometido com a verdade que é Cristo. A fé em Jesus deve gerar comprometimento com a causa do reino de Deus. Ser cristão é querer ser continuador de sua missão e do seu jeito de amar no mundo. A pessoa se torna cristã no dia do seu batismo, quando passa a deixar o Espírito Santo de Deus conduzir sua vida. Todo católico, ele é cristão, mas nem todo cristão é católico. Sabemos bem disso. Isso porque alguns seguidores de Jesus não pertencem à Igreja Católica. Muitos seguidores de Jesus se identificam como cristãos, mas não como católicos, como é o caso dos nossos irmãos protestantes e ortodoxos. O cristão católico aceita a plenitude da fé revelada por Cristo e contida na Sagrada Escritura, no magistério da Igreja e na tradição. O católico participa dos sacramentos e reconhece a autoridade do Papa, que é o sucessor de Pedro, e dos bispos, os sucessores dos apóstolos. A Igreja, constituída pelos cristãos católicos, é una
santa, católica e apostólica. Essas 4 características são tomadas da profissão de fé dos concílios de Niceia e Constantinopla e mostram os 4 aspectos fundamentais da Igreja Católica: sua unidade, sua santidade, sua universalidade e sua base apostólica, com base nos discípulos que viram e tocaram Cristo. A Igreja se chama católica porque acolhe em seu interior todos os seguidores de Cristo, de todos os tempos e lugares. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos os povos. Então, muito mais do que falar de diferença, devemos olhar nossa semelhança que está na fé em Jesus Cristo e no desejo de continuar levando o seu Evangelho a todas as pessoas. Que cristãos e católicos em todos os tempos e lugares possam realmente dar testemunho de pertença a Cristo, de sinceridade em fazer a vontade do Pai, vivendo sempre o mandamento do amor, do respeito ao próximo, pois Jesus disse que nossa maior identidade de discípulos está na vivência do amor. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. O plano de Deus na história da salvação. Então vamos compreender o desenrolar desse significado ser cristão dentro da história da salvação. Sabemos que a vontade de Deus de salvar e fazer chegar ao conhecimento da verdade a todas as pessoas humanas. Para conseguir isso, Deus acompanha toda a história, particularmente a do seu povo eleito, comunicando-se com eles, sobretudo pelos profetas, mas finalmente por seu próprio Filho. Jesus completou a obra da redenção da humanidade e da glorificação de Deus, principalmente pela sua morte e ressurreição. Nós vemos na natureza da liturgia o concílio como que prolonga essa história de Deus com a humanidade, dizendo que por Jesus Cristo nos foi comunicado a plenitude do culto divino. E que do lado de Cristo, dormindo na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Nem devemos esquecer que o concílio vê no mesmo contexto, nas maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, um prelúdio da obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, que Jesus Cristo realizou em sua Páscoa. De fato, antes de serem criados o céu e a terra, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e já antes da fundação do mundo existia o plano de Deus, o mistério da sua vontade, de levar o tempo à sua plenitude e de em Cristo encabeçar todas as coisas. No evento histórico, Jesus Cristo, mais precisamente na sua morte e ressurreição, a história da salvação chegou ao seu ponto culminante, mas não o seu fim. Também no tempo da Igreja e até o fim dos tempos, Deus acompanha a nossa história até que Ele, Deus, seja tudo em todos. O que os bispos latino-americanos declararam assim no ano de 1968, em Medellín, sobre a história da salvação,
vale também hoje e vale no mundo inteiro, que diz: Deus continua guiando o seu povo pela história até a sua consumação no fim dos tempos. E é esta a história que celebramos na liturgia. Portanto, não somente aquela de Jesus de Nazaré, que o Jesus histórico viveu durante 33 anos aqui na terra, mas também prelúdios dela no Antigo Testamento e a continuidade dela no sofrer e ressuscitar dos membros do seu corpo, enquanto caminham nesta terra a história de todos os povos e da criação inteira. Pois pelo seu Espírito Jesus está presente e ativo em tudo e levará um dia tudo ao Pai. Assim celebramos com a Páscoa de Cristo, a Páscoa do povo, e com a nossa Páscoa, a Páscoa do Senhor, do Cordeiro imolado na cruz e exaltado à direita do Pai. Sacramentos. A teologia, que é a ciência que trata de Deus e das relações do homem com Deus, abrange 3 grandes campos. Primeiro, é o campo das verdades em que devemos crer, verdades reveladas por Deus, por meio dos seus profetas, e especialmente por meio do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e dos seus apóstolos. Mas não é suficiente crer com uma fé meramente passiva. E é aí que a gente entra no segundo campo, segundo grande campo da teologia, que abrange o que devemos fazer à luz do que cremos. Examina este campo os nossos deveres para com Deus, para conosco e para com o próximo. Deveres que o próprio Deus nos impôs nos seus mandamentos e nas obrigações estabelecidas pela sua Igreja. Ao chegarmos a este ponto da religião, poderíamos deixar-nos dominar pelo desânimo, vendo como a sublimidade das verdades divinas ultrapassa a inteligência humana. E como o código moral da grande lei do amor choca com o egoísmo da débil natureza humana, que somos nós. Então partimos para o terceiro grande campo, a partir daí, que é o campo da teologia, e descobrimos as ajudas de Deus, que Deus nos dá para podermos crer e agir. É neste campo que veremos os meios que Deus nos preparou através dos sacramentos para nos aplicar a sua graça, e o campo dessa teologia que trata se chama sacramentos e oração. Sabemos que Deus, tendo nos dotado de livre arbítrio e o respeitará até o fim, a morte de Jesus na cruz para nos redimir do pecado não quer dizer que, como consequência, todos terão de ir para o céu, quer queiram, quer não. Não quer dizer que Deus nos trairá a nossa liberdade, de modo algum. Temos que ser bons contra a nossa vontade. O que a morte de Jesus na cruz significa é que foi oferecida a infinita reparação pelo mal infinito da rebelião do homem contra Deus. E que foi pago um preço infinito para assegurar o fluxo ilimitado da graça que permite ao homem retornar a Deus e permanecer em reunião com Ele durante toda esta vida e a eterna. O problema que se levanta é:
dos meios como serão utilizados para chegar a essa comunhão eterna. Como é que Jesus aplicaria às almas individuais essa superabundância de graças que nos reconcilia com Deus e nos mantém unidos a Ele, apesar da fraqueza humana? Seria por um sistema totalmente invisível? Daria Ele a cada pessoa de boa vontade uma simples convicção silenciosa e interna da sua salvação? Deus, é claro, podia ter estabelecido desse modo o seu plano se tivesse querido, pois ninguém é capaz de limitar o poder divino. Mas este ponto quis atuar no interior do homem, em coerência com a maneira pela qual o havia criado. Então, unindo o material e o espiritual, o corpo e a alma, somos cidadãos de dois mundos. Vivemos agora no mundo das coisas visíveis, pelas quais nos vem todo o conhecimento, mesmo o conhecimento de Deus, e somos também cidadãos de um mundo invisível, que é onde temos a nossa morada permanente. Então Jesus estabeleceu o seu sistema de aplicação de graça de acordo com este duplo aspecto da nossa natureza. A graça seria invisível, como corresponde à sua natureza, mas viria a nós por meio das coisas visíveis, de uso corrente. Por isso Deus tomou as coisas ordinárias do nosso mundo, coisas que podemos tocar, saborear e sentir, podemos ouvir, gestos que podemos entender, e as fez veículos de sua graça. Chegou até a imprimir nelas um sinal do fim para o qual nos confere a sua graça. A água, para a graça que limpa. As aparências do pão e o vinho, para a graça que nos fortalece, que nos alimenta e faz crescer. O azeite, para a graça que nos fortalece. A essa combinação de sinais externos, a graça interna que Cristo estabeleceu à Igreja, dá o nome latino de sacramentum. Em Cristo realizou-se plenamente a nossa reconciliação e deu-se a plenitude do culto divino, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Este mistério de Cristo, que a Igreja proclama, celebra na sua liturgia. Com razão, se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam e cada um é sua maneira, realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membro, presta a Deus o culto público integral. Toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Sentado à direita do Pai, derramando o Espírito Santo sobre o seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos que instituiu para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais eficazes da graça instituído por Cristo e confiados à Igreja, pelas quais nos é dispensada a vida divina. É o que o Catecismo da Igreja dá como conceito ao sacramento. Os ritos visíveis com os quais são celebrados os sacramentos significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Os sacramentos são sinais sensíveis, ou seja, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade.
aderindo à doutrina da Sagrada Escritura, às tradições apostólicas e ao sentir unânime dos santos padres, nós professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Há na Igreja 7 sacramentos: batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Os 7 sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Outorgam o nascimento e crescimento, cura e missão à vida de fé dos cristãos. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Forma um conjunto ordenado em que a Eucaristia ocupa o centro, pois contém o próprio autor dos sacramentos. Os sacramentos significam 3 coisas: a causa santificante, que é a morte e ressurreição de Cristo; o efeito santificante, que é a graça; e o fim, a santificação, que é a glória eterna. O sacramento ele é sinal rememorativo daquilo que o precedeu, isto é, da paixão de Cristo, e é demonstrado daquilo que em nós a paixão de Cristo realiza, ou seja, da graça. O prognóstico, que quer dizer que anuncia de antemão a glória futura. Matrimônio, sacramento do matrimônio. Sabemos que o matrimônio é uma instituição natural que deriva da própria existência humana, ou, se quisermos, uma instituição natural. Contudo, para a teologia cristã, em chave sacramental, tal instituição está fundada no projeto de Deus, que cria na diversidade e complementariedade entre homem e mulher, e que em Jesus Cristo confere ao matrimônio uma dignidade de processo de serviço e santificação da pessoa humana à luz das características, exigências da nova lei. Por isso, o casal, na diferença e na complementariedade do ser homem e do ser mulher, torna-se sinal permanente e indissolúvel da aliança que Deus selou com todo o gênero humano no seu Cristo. Esta é a base da sacramentalidade e vivência matrimonial na experiência cristã dos primórdios até hoje. A equipe de Nossa Senhora, movimento, que reúne casais batizados, que acolheram também o sacramento do matrimônio, eles passam a ser chamados a viver intensamente esse ser cristão, de uma forma mais plena, de uma forma mais dada, de uma forma mais imprimida na sua vida e também na sociedade. Por isso que todos os casais equipistas são chamados a viver a santidade matrimonial. Essa graça que é dada pelo próprio sacramento, possibilitando e potencializando cada casal, cada ser humano, a superar as diferenças, a superar os conflitos existentes e tudo aquilo que aparece como desafio para ser e viver como família, como igreja, como uma eclésia. E é aqui, meus irmãos, que todos os casais são chamados a viver nessa responsabilidade pelo crescimento espiritual
e assim se permitir que o Espírito Santo haja em sua vida, porque é se permitindo, é se tornando disponível no coração, que o Espírito Santo cresce e age com essa meta de uma forma ardente, pedida pelo Senhor nas Escrituras, né, e assumida livremente pelos casais das equipes, aonde o próprio Padre Cafarel, ele afirma tender à santidade, nem mais, nem menos. Vamos ouvir um pequeno testemunho de um casal. Ser cristão é amar Jesus e acreditar que Ele é nosso Salvador. Por isso, devemos obedecer aos seus mandamentos e segui-lo de alma e coração puros, amando a nossa família e, através do nosso testemunho, ser exemplos, respeitando a vida com fidelidade, deixando ser transformado, iluminado e fortalecido pelo Espírito Santo. Ser a todo momento orientado pelo nosso Pai, vivendo o mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como casal cristão, precisamos ser missionários da sua palavra e temos uma fé viva. Devemos ser luz e testemunho para os nossos irmãos, seguindo o exemplo de Jesus. Anunciar a Jesus Cristo, resistindo sempre às tentações que levam a nos distanciar do projeto de Deus. Ser cristão é ter consciência que somos pecadores, que erramos e devemos nos arrepender e mudar as nossas atitudes, procurando sempre ser pessoas renovadas através das orações e pedindo a Deus que nos ajude a ter sabedoria e discernimento. É ajudar o próximo materialmente e também espiritualmente. Sermos testemunho de uma vida reta, humildes e temos misericórdia dos excluídos. Quando aderimos ao projeto de Deus, tudo é felicidade, mas os sofrimentos e as tribulações virão. São nessas ocasiões que Deus ouve nossos pedidos através das orações e pela nossa fé. A palavra de Deus é o único caminho que nos conduz para uma vida em abundância, em graça e para a vida eterna. Procuramos sempre nos alimentar da sua palavra. Constantemente confessamos e participamos da Eucaristia. Acreditamos que isto nos conduzirá no caminho de Deus. Sejamos casais perfeitos em Cristo, através da oração conjugal, da escuta da palavra e da meditação diária. Realizamos o dever de sentar-se frequentemente. Estabelecemos uma regra de vida que nos permite buscar a nossa perfeição e a nossa santidade em casal. Participamos do retiro anual, que é uma ferramenta que nos abastece, nos fortalece e permite ter um encontro íntimo com Deus. Sejamos força e motivação, um para o outro, para um crescimento espiritual e juntos trilhar o caminho da santidade. Então, os casais das equipes de Nossa Senhora que não tenham esta meta como objetivo consciente, a meta dessa santidade, contando com a graça de Deus, é claro, sem dispensar um humilde e corajoso esforço pessoal em sua formação, estão em barco errado. Por isso é preciso que tenha uma autêntica identidade cristã. As palavras do apóstolo Paulo nos diz: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do homem novo. Deveriam soar como um apelo divino aos nossos ouvidos, sempre. Não é para isso que optamos por uma comunhão de fé na vida comunitária das equipes de Nossa Senhora?
é um estímulo para nos questionarmos sobre a própria identidade cristã e despertarmos para a necessidade de crescimento no processo de amadurecimento na fé. Só então teremos condições de colaborar com a graça de Deus no seu plano magnífico, pelo qual nos chama à plenitude de formar Cristo em nós. Formar Cristo em nós. Uma maior intimidade com Deus, uma aproximação que não dispensa um diálogo amoroso, no qual buscamos conhecer a sua vontade para a nossa vida e o plano que tem para o casal, dando especial atenção à escuta assídua da palavra. Atento à sua escuta através da oração. A fidelidade à palavra de Deus será sempre fidelidade ao Espírito Santo. Aí ela foi confiada a missão de lembrá-la e torná-la compreensível. Sempre que invocamos, que buscamos o Espírito Santo, é Ele que nos dá o discernimento e nos faz lembrar todos os ensinamentos cristãos. Por isso, temos que estar sempre buscando essa ação do Espírito em nós. A vida e a fé misturam-se na vida cotidiana. A igreja é feita de homens e mulheres habitadas pela miséria, mas também pela riqueza do Espírito Santo que anima a vida. Reafirmamos nossa crença na igreja, que tem Maria como mãe. Maria que acompanhou a igreja desde os primeiros passos, estando presente na comunidade dos primeiros cristãos no dia de Pentecostes. E com ela permaneceu até a sua assunção. Então, da mesma forma, as equipes de Nossa Senhora, desde o início da vida do movimento, Maria foi acolhida como protetora. As equipes de Nossa Senhora precisam de Maria, sua intercessora e mãe. A verdadeira identidade começa a formar-se quando sentimos necessidade de despojar do homem velho, deste mundo natural, para podermos revestir do homem novo, vivificado pelo princípio sobrenatural. Então, o cristão, ele é um ser novo, é um ser original, é um ser feliz, como dizia o Papa Paulo VI, comentando uma das sentenças da Páscoa. Não há ninguém mais feliz que um verdadeiro cristão. Não há ninguém mais virtuoso e mais amável que um verdadeiro cristão. A identidade cristã, ela precisa ser formada para que a vocação cristã se mantenha viva. Essa identidade ela é formada por Deus, mas conta sempre com a colaboração humana. A verdadeira identidade ela começa e forma-se quando sentimos a necessidade de despojarmos do homem velho, deste mundo natural, para revestirmos do homem novo. Amados irmãos, queridos casais, a nossa identidade cristã, ela começa no nosso batismo. É pelo batismo que somos gerados no seio da Igreja, esposa de Jesus Cristo, e mãe de todos os renascidos nas águas do batismo. Então a identidade cristã ela começa a existir desde o momento, embora de forma ainda indefinida, quando uma criança é gerada no seio materno. Desde o primeiro momento, já se encontra nela, embora ainda invisível aos olhos humanos, tudo aquilo que virá a ser. Um homem ou uma mulher com as características de homem e mulher, adultos,
e maduros. Mas os traços característicos passam por um processo de crescimento. A criança cresce ocultamente, como a semente na terra, sem ser vista, até chegar o dia do nascimento. Da mesma forma, também a identidade cristã. Ela tem sua gestação no seio materno e seu desenvolvimento no seio da família e no seio da sociedade em que vivemos. Mãe e pai, família e sociedade têm uma forte influência, talvez decisiva, na formação da identidade cristã. Vamos ouvir mais um testemunho de um casal da equipe de Nossa Senhora. Olá, eu sou a Silvana. Eu sou o Claudinei. Nós fazemos parte da equipe 14A. Hoje nós viemos falar um pouquinho sobre o ser cristão, né? O que significa isso para nós, o que é ser cristão. Para nós, o ser cristão é ser testemunhas do amor de Cristo e de tudo aquilo que Ele nos prometeu para as outras pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. E a gente acredita que isso inicia na nossa casa, com a nossa família, né? E vai para além disso, para o nosso trabalho, para a nossa família, para todas as pessoas aos quais a gente tem o contato, né? E falando sobre este ser cristão, nós acreditamos que ser cristão é muito mais do que falar, é agir, é colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Acreditamos que desde lá do nosso batismo, né, Jesus nos dá essas sementes para que a gente possa ter essa identidade cristã, através também da Eucaristia, da palavra, da oração, da caridade, da vida comunitária. Então é assim que Jesus vai nos dando sementes para que a gente possa cultivar e possa crescer também na nossa vida cristã. Não é tarefa fácil, né, enquanto indivíduo e também enquanto casal, né, mas a gente tem tentado o máximo possível levar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido na equipe e também durante toda a nossa vida enquanto casal e enquanto pessoas para as outras pessoas, né? E a gente acredita que para a gente chegar próximo do que Jesus quer de nós, nós temos que todos os dias nos apoiar, todos os dias cuidar, né, um do outro e nos ajudar nesse crescimento, né? Buscar a palavra de Deus, buscar a Eucaristia, buscar estar sempre próximos de Cristo, para que esse nosso ser cristão, ele transcenda a nossa vida, né? Que as pessoas olhem para nós e vejam muito mais que Silvana e Claudinei, ou que um casal, né? Mas que vejam realmente Cristo em nós. Então é isso que a gente procura, né, dentro do nosso casamento, apesar de saber que não é fácil, né, que todos os dias é uma luta contra aquilo que muitas vezes a gente, né, tem de pecado, muitas vezes a gente tem de dificuldade, mas o importante é sempre tentar e querer ser um pouquinho mais de Cristo todos os dias, né, e buscar estar firme, né, principalmente na Eucaristia e nessa palavra que nos alimenta todos os dias para poder seguir. As etapas da identidade cristã. A identidade cristã, ela se forma gradualmente. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança, né? 1 Coríntios, capítulo 13, assim falava Paulo. Então, na formação da identidade, não se queimam etapas. Mas também não podemos permanecer imaturos, sempre crianças. O tempo, na formação da identidade cristã, tem sua função. E aí entra o esforço e o trabalho de cada um. Chega o tempo de comer alimentos sólidos, próprios de adultos. Somos membros de um corpo destinado à plenitude. Jesus Cristo é a cabeça deste corpo. Seríamos uma deformação neste corpo se não evoluíssemos à idade adulta. Somos ao mesmo tempo membros com funções específicas. A identidade se define levando em conta que cada membro tem suas características próprias, ainda que cada um revele
o corpo todo. Jesus Cristo disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo já velho? Jesus Cristo respondeu: em verdade vos digo, quem não nasce da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Sim, precisamos nascer de novo pela busca corajosa de uma renovação. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Quando este pecou mesmo, Deus amor, inventou outra forma para recriar e restabelecer a dignidade primeira. Tomou a forma humana, fez-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Em resposta à providência de Deus, nós precisamos encontrar forma e nos renovar espiritualmente. Portanto, é necessário e é possível, porque tudo que é necessário, Deus tornou possível. Uma das grandes metas do padre Cafarel, que é o fundador do movimento, com seus editoriais nas cartas mensais durante quase 20 anos, era formar casais verdadeiramente cristãos. A equipe de Nossa Senhoras são escolas, de vida cristã, lugar de formação e de aprofundamento. Então, o ponto de partida para este aprofundamento é a palavra de Deus e a fé da Igreja, assim como o padre Cafarel nos orienta. Em 1952, diante do expressivo crescimento numérico das equipes, o padre Cafarel sentiu a necessidade de traçar essas metas para o movimento. Então ele destacou 4 pontos básicos. As equipes são: primeiro, escola de vida cristã. O seu primeiro desejo era transformar a equipe em escola. Segundo, laboratório para uma espiritualidade do cristão leigo, casado. Terceiro, centros de difusão da teologia do casamento e da espiritualidade conjugal. Quarto, testemunhas. Queria ele que as equipes de Nossa Senhora fossem um símbolo real do mandamento pelo qual são conhecidos os verdadeiros discípulos do Senhor. Amai-vos uns aos outros. Escolas onde os casais fossem mestres do cristianismo para casais. Escolas onde os casais pudessem descobrir a grandeza da dignidade cristã na vida de casados. A dignidade cristã engrandece qualquer vocação. Nessa escola, portanto, os primeiros beneficiados sempre são os mestres, quando sabem ser discípulos diante do Mestre Jesus. A grande sala de aula do casal cristão é o mundo em que se encontra no cotidiano. Jesus era o mestre, a escola, os discípulos eram os que se aproximavam dele para ouvi-lo e conhecê-lo. A formação dos fiéis leigos tem como objetivo fundamental a descoberta sempre mais clara da própria vocação. Cristo chama para que se formem em sua escola. Depois, os envia para que sejam escolas ambulantes. João Paulo II, nosso santo, ele insiste ainda que esta vocação e esta missão, ser chamado e ser enviado, ser discípulo e ser mestre, define a dignidade e a responsabilidade de toda a ação formativa. Ao fundar as equipes de Nossa Senhora, o padre Cafarel, ele colocou a reflexão, a formação sobre o sacramento do matrimônio no centro da espiritualidade dos casais.
Padre Cafarel consagrou sua longa vida sacerdotal, especialmente o tempo que esteve à frente do movimento, para formar a mente e o coração dos casais, semeando as verdades evangélicas em suas mentes e inflamando os corações com que a chama de amor daquele que nos amou primeiro e continua amando-nos como ninguém. Ele queria equipes de homens e mulheres, casais, com uma identidade cristã inconfundível. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Trabalhou muito pelas equipes de Nossa Senhora, mas com um olhar fixo sempre em Jesus Cristo. A pupila dos seus olhos eram as equipes de Nossa Senhora. Entretanto, equipes onde se refletisse em cada casal a imagem cristã, pois só assim a equipe poderia chamar-se pequena igreja. Ele não queria formar equipes para serem simples grupos de casais. E aqui é importante a gente tomar essa consciência. Ainda que imbuídos das melhores intenções, mas queria equipes de casais cristãos, conscientes da própria identidade, imagem e semelhança de Deus, templos vivos do Espírito Santo, ícones da Santíssima Trindade, para os quais tudo se define com uma palavra: amor. Nós vamos ouvir um terceiro casal que vai dar também testemunho sobre esse tema do ser cristão. Meu nome é Samara. Meu nome é Elias, somos da equipe 14A e participamos da paróquia São Sebastião. Bom, para nós, ser cristãos é crer que Jesus é o nosso Salvador. Crer que Jesus foi enviado por Deus para nos salvar. E dessa forma, a gente procura basear o nosso casamento nos ensinamentos de Cristo, basear a criação dos nossos filhos nos ensinamentos de Cristo. Pautamos também a nossa atuação na sociedade enquanto profissionais. Então, à medida que a gente busca Cristo diariamente nas nossas vidas, a gente procura também levar Cristo para a vida daqueles que estão próximos de nós. E ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, a gente percebe que Deus vai fornecendo sementes para que a gente possa ir construindo a nossa identidade cristã. E as sementes são várias, né? Desde coisas muito simples que acontecem no nosso dia a dia, desde coisas mais grandiosas. Mas durante a nossa conversa, a gente quis destacar duas sementes. Uma delas são os 7 mandamentos, que nós acreditamos que é uma das bases da vida cristã. Se a gente conseguir consolidar a nossa vida a partir dos 7 mandamentos, a gente já consegue viver conforme a vontade de Cristo. E outra semente que a gente acredita também que faz parte do nosso dia a dia são as pessoas, é o próximo, são pessoas que são inspiradas por Deus, são inspiradas pelo Espírito Santo e que vão sendo referências para nós. Um exemplo que a gente gostaria de compartilhar com vocês é o Padre Cafarel, por exemplo. Um homem que foi inspirado por Deus e que pensou no movimento das equipes de Nossa Senhora. Um movimento que começou de uma forma muito pequena e simples e que hoje faz parte de grande parte do mundo. E a partir dos estudos das equipes de Nossa Senhora, a gente vai sendo polido, a gente vai crescendo e a gente vai definindo cada vez mais a nossa identidade cristã. Mas, como nós falamos, existem tantas outras sementes, né? Tantos outros instrumentos que estão aí à nossa disposição. E nós, enquanto casal, temos um privilégio, que é de um apoiar o outro, um ajudar o outro nessa trajetória. Sabemos que é difícil,
que é um desafio em vários momentos, mas é dessa forma que a gente vai seguindo. Quando um está com um pouco mais de dificuldade, quando um acaba esmorecendo, tem o outro para ajudar, para dar a mão, para estimular, e é dessa forma que a gente vai seguindo. Inclusive, nós pensamos em um provérbio africano que dialoga muito com essa ideia de ser um casal, que diz assim: se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá junto. E é nesse sentido que a gente caminha, no sentido de querermos ir cada vez mais longe, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos casais, equipistas, queridos sacerdotes, irmãos, conselheiros, gostaria de agradecer pela paciência de vocês, de poder participar desta formação que traz como título Ser Cristão, né? Sei que foi um pouco extenso, mas é de suma importância a gente poder absorver o conteúdo, né? Aonde traz toda a evolução do plano de Deus, plano da salvação, alcançando também os sacramentos da igreja e alcançando a identidade cristã. Ser cristão é ser um Cristo no mundo, a imagem do Cristo no mundo. Cada um nas suas particularidades, na sua fé, no seu carisma, vai com certeza imprimindo esse ser cristão, né, de uma forma tão bela, bonita, seja no seu casamento, na sua vida cotidiana, na sua comunidade. Naturalmente, tudo isso vai sendo acrescido na medida que a gente vai buscando também aperfeiçoar essa relação com Cristo e também com os irmãos. Por isso, que Deus abençoe a todos, né? E vamos concluir essa formação, que não seja a única, que possamos continuar sempre formando, buscando esse conhecimento da fé, né, constante, para crescermos cada vez mais como verdadeiros e autênticos cristãos. Vamos concluir pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria com Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso caia sobre vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.